está sempre buscando uma novidade, mesmo que seja uma falsa novidade. Vocês estão pensando assim, esses dois estão fazendo poesia, eles não sabem o que é a barra pesada de um convívio a dois. Porra, meu marido ronca, a minha mulher... também. A minha mulher não sabe fritar um ovo, vê se pode, minha mulher não sabe fritar um ovo. Onde é que aparece isso nessas etapas? A mulher que não frita um ovo, meu Deus, que quer competir comigo, que trabalha, chega depois de mim, entendeu? Como é que quer ter filho assim? Esses caras estão poetizando. Mas nessa história, desse corpo único, desse amor único, a gente tem uma história muito engraçada. Eu acho que a primeira namorada do Sérgio era pisciana e médica. Eu sou pisciana e fui médica antes. E eu acho que o namoro talvez mais contundente que eu tive de 5 anos, depois da gente estar junto um tempão, a minha mãe, que tinha anotado, que eu nem lembrava mais, descobriu que fazia aniversário no mesmo dia do Sérgio. Então, a gente tem essa vivência pessoal forte, né? Mas então, esse grande encontro que o Sérgio está falando, o único grande encontro, é o encontro da gente com a gente mesmo, né? Esse que é o eterno retorno, esse retorno a esse um. Agora, com o outro, que vai ser a enzima catalisadora de tudo isso, né? Cada outro que chega, a gente vai, né, nesse reencontro, começar de novo aquele mesmo processo alquímico, né? Todas aquelas etapas vão estar disponíveis para a gente ir andando e caminhando mais. E como o Sérgio falou, a gente vai oitavando, ou não, porque quando o que a gente viveu antes, na verdade, não provocou nenhuma mudança, a gente pode, né, criar uma outra relação e aqueles temas voltam na mesma oitava. A gente até que sabe disso, porque, né, na nossa história às vezes é bem comum falar assim, lá veio tudo de novo, começou tudo outra vez. E na verdade isso é sinalização de que a gente continua a nossa alma está pedindo que a gente continue trabalhando aquilo. E aí depois oitava, né? Oitava no sentido de que os temas aparecem de uma forma mais sutil. No meu primeiro casamento eu casei com uma pessoa que me desqualificava, que me desvalorizava o tempo todo. No segundo casamento eu já casei com uma pessoa super gentil, que me valoriza, que me elogia, mas engraçado, né? Trabalha demais, nunca tem tempo para nós, nem se interessa muito pelo que eu estou fazendo. Melhorou, mas ainda está no mesmo tema, oitavado. Só que a vida é assim, a gente precisa saber disso, né? Eu acho que ter essa noção de que então é isso, e se reconhecer que é o grande barato, que é a grande maravilha. De certa forma, também eu acho que o outro só não nos revela coisas difíceis. O outro também nos revela as coisas maravilhosas. Até a nossa potência de lidar com as coisas difíceis ele vai revelar. E afinal de contas, cada um de nós tem apenas o cosmos dentro de si. E a gente tem mesmo. Então, a gente tem muita coisa para aprender sempre. Com o outro, com os outros. Não é? A nona e última questão que a gente trouxe nessa síntese de 8 anos de trabalho. Afinal de contas, o que é o amor? E eu respondo com uma frase, eu digo que o amor é aquilo que nos acontece, ponto. O amor é aquilo que nos acontece. O amor é tudo aquilo que nos acontece. Agora, daqui a pouco, ontem, o amor é tudo aquilo que nos acontece. Eu penso que esse mantra, né, o amor é tudo aquilo que nos acontece, coloca o nosso cotidiano com uma envergadura muito além da nossa capacidade moral de julgar o certo e o errado, né, o bom e o ruim. Se a gente perceber que o que nos acontece é o corpo de Deus, que tem um outro nome chamado amor, se tudo que nos acontece
tudo. Essa regra não há uma única exceção. Se vocês me disserem assim, mas vem cá, você acha que o amor é o que acontece na Palestina? Eu digo sim. Só não me peça para explicar. Se vocês me perguntarem, mas aquilo que aconteceu com Hitler e com os judeus, você chamaria isso de amor? Evidentemente que chamaria, mas não me peça para explicar, para o adiantado da hora. Só pelo adiantado da hora. Não que isso seja incompreensível, é difícil, mas não é incompreensível. Porque quando eu saio de uma instância moral do afeto, tudo que acontece é por um mérito, é por uma autorregulação, é por um processo de autorregulação. O processo de autorregulação chama-se amor, chama-se o corpo de Deus, o esquartejamento sacrificial de Deus como a grande hóstia no nosso cotidiano. Se a gente não tiver esse olhar, a nossa vida é uma vida pragmática a serviço de um pragmatismo com resultados pragmáticos e com uma morte pragmática. Então, afinal, o que é o amor? O amor é tudo isso que a gente está vendo, que a gente viu e que a gente verá e viverá, ainda que a gente não dê conta de compreender. Mas a compreensão não é a instância que a gente deva se neurotizar. A instância prioritária é se disponibilizar. Se eu tiver que entender tudo, é complexo. Se eu tiver que compreender tudo, eu começo. Se eu puder me disponibilizar aquilo que me acontece, eu vou estar aperfeiçoando o ato de amar, o ato de ser o amor. Então, essa disponibilização é a gente sentir essa ligação com tudo que eu sou, com o outro, com os outros, com a vida. Então, para mim, o amor é essa experiência de ligação que nos confere a capacidade de criar. Na astrologia, o amor se encontra na casa 5, que é a mesma casa da criatividade. Isso não é à toa. Então, o amor é essa experiência de ligação com tudo o que existe, o que eu sou comigo mesmo, com o outro, com os outros, com o que me acontece, com o universo, e que me confere a capacidade de criar a minha própria existência o tempo todo. Por isso, amor e Deus, no meu entendimento, são exatamente sinônimos, porque essa potência criativa dentro de nós. E às vezes a gente tem a impressão que na gente ou nos outros aquilo desapareceu. Nunca é verdade, né? Essa experiência ela está sempre presente, ela às vezes só adormeceu e ela está esperando para ser despertada. Mas quanto mais a gente estiver disponível para essa compreensão do diálogo entre a vida e o que nós somos o tempo todo, não é? Essa experiência do amor, ela vai se intensificando por si, sem que a gente qualifique o que nos acontece de bom ou ruim. Isso depende muito do quanto a gente está na cisão, na inteireza. Então, se a gente sabe disso, a gente se disponibiliza. Não perde a nossa humanidade, mas tem um pedaço do coração que sabe, né, que tudo tem um significado e que a vida em si tem uma única função, que é a manifestação desse sagrado, desse divino, ou do amor mesmo, eu acho que em nós, para que o universo se manifeste na sua inteireza também. Eu acho que é isso que ele nos pede. Eu acho que quando a gente experiencia esse amor, a gente responde à vida, então, com muito mais criatividade. Vai lá. Bom. Então, depois de toda essa falação, eu queria pedir que todos nós pudéssemos fechar os olhos um segundinho e aí, de olhos fechados,
a gente possa fazer contato com o nosso coração e que a gente se dê um tempo de perceber o que eu estou sentindo agora sobre tudo isso que foi falado. Qual é o meu sentimento? O que está dentro de mim a partir de tudo isso que foi conversado e trocado aqui, agora? A gente pode abrir os olhos agora? Bem, a gente vai ter um tempinho, sim, para quem quiser perguntar, colocar. Falar o que está O que sentindo. está sentindo, como foi, e uma partilha que vocês queiram, eu acho que para nós é importante.